e no vídeo de hoje vamos falar sobre as principais diferenças do narguilé e o cigarro. E também vou falar um pouco mais para vocês sobre os meus resultados de exame de pulmão. Fiz uma tomografia de tórax completa depois de 15 anos utilizando o narguilé. Será que de fato, conforme a mídia divulga, temos resultados catastróficos? Então roda a vinheta e vamos começar! E antes da gente iniciar o vídeo, não esquece, já clica aqui no botão de inscrever-se e ativa o sininho das notificações, assim sempre você vai receber vídeos novos. E também curte, comenta e compartilha esse vídeo com seus amigos, fechou? Feito isso, vamos pro vídeo. E pessoal, antes de iniciar o vídeo, eu queria deixar uma coisa bem clara. Hoje vamos abordar as principais diferenças entre narguilé e cigarro, mas deixando bem claro que narguilé é tabagismo e não estamos induzindo ninguém a fazer o uso do mesmo. Então vamos à pergunta que não quer calar. Narguilé é exatamente igual a 100 cigarros? Calma aí, não é bem por aí. Primeiro, precisamos entender as diferenças substanciais de cada um. Uma unidade de cigarro varia em média de 1 a 3 mg de nicotina. Já o tabaco para narguilé varia na média de 0,5 mg de nicotina a 0,05. Varia muito conforme os ingredientes e o desenvolvimento de cada marca. Então, levando nesse parâmetro num sentido lógico, podemos concluir que 1 hora de narguilé não equivale ao consumo de 100 cigarros. Até porque no intervalo de 1 hora, acho muito difícil alguém consumir ou conseguir inalar o quantitativo a 100 mg de nicotina. Em média, uma caixinha de tabaco para narguilé tem 50 gramas de tabaco. E para a caixinha toda, temos num total de 0,5 mg de nicotina. Até porque atrás nas embalagens de essências para narguilé, não temos, digamos, uma tabela nutricional dividindo por porções de uso. Mas digamos que cada sessão de narguilé gera em torno de 0,5 mg de nicotina. Uma caixinha de 50 gramas de essência, normalmente utilizamos de 3 a 4 sessões. Se você utilizar em 3 sessões, você vai usar na média de 15 gramas de tabaco por sessão. Mas digamos que você faça 4 sessões. Você vai utilizar aí em torno de 12 gramas e meio de tabaco por sessão, gerando em torno de 1 hora de sessão aproximadamente. Somente nesse cálculo podemos deduzir que uma caixinha equivale à quantidade total de 2 mg de nicotina, falando de forma esporádica. Então, somente nesse comparativo, não bate as informações que 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros. Mas agora vamos ao embasamento da mídia em relação a essa informação, que narguilé equivale a 100 cigarros. Um estudo publicado pela Organização Mundial da Saúde, publicado há muito tempo atrás, deduziu que 1 hora de narguilé produz o volume em fumaça de 100 a 200 cigarros, mas em nenhum momento foi relacionado à questão substancial. Quando você puxa a fumaça do narguilé, realmente vem uma grande quantidade, totalmente diferente do que um cigarro entrega. Tá bom, Joe, mas em questão substancial, como funciona? Segundo o estudo que tivemos lá fora, de uma forma mais elaborada, por uma universidade da Arábia Saudita, publicado pelo jornal britânico The Guardian, 1 hora de narguilé produz o equivalente substancial de 142 substâncias tóxicas, diferente do cigarro, que varia em média de 4.700 substâncias. E esse estudo foi publicado pelo The Guardian em 2011. Eu trouxe aqui como relação desse estudo para vocês, por ser o estudo mais completo já publicado, e no Brasil simplesmente os estudos são totalmente defasados. Em alguns casos, quando eles realmente se decidem a contribuir em questão de informação, utilizam o narguilé de forma errada e principalmente com produtos defasados. Então, obviamente, os resultados serão totalmente diferentes. E principalmente, provando para vocês na prática, temos como exemplo as regulamentações junto à Anvisa nas caixinhas de tabaco para narguilé. Aqui na lateral temos em quantidade substancial 0,5 mg de nicotina e 0% tar. Tar, para quem não sabe, fazemos relação à quantidade de alcatrão que temos aqui nesse tabaco. E diferente do que a mídia acaba divulgando aí nas redes sociais ou até mesmo em jornais, na TV, o narguilé não tem 30 vezes mais concentração de alcatrão que o cigarro. Pelo contrário, nas caixinhas regulamentadas pelo principal órgão fiscalizador nacional, tá
aqui divulgado que não tem alcatrão. Então, afinal de contas, quem está mentindo? Quem realmente não está publicando a verdade? E nesse exemplo, não trago apenas uma caixinha ou uma marca em específico. Temos aqui um outro exemplo de uma marca que segue os padrões da Anvisa e também está regulamentada. Porém, na parte inferior da caixinha, vocês encontram ali informações de nicotina. 0,3% de nicotina e 0% de alcatrão. Mais uma vez, um exemplo de que a verdade não está sendo passada em sua totalidade. Mas vamos falar aqui para vocês, a grosso modo, o que realmente temos no tabaco para arguile. O tabaco para arguile é um tabaco flavorizado, ou seja, um tabaco com adição de sabor. Também temos a adição de glicerina, que causa principalmente o volume de fumaça. Em alguns casos, melado de cana ou mel, que digamos acaba fazendo um processo de hipermeabilização do tabaco, proporcionando uma queima um pouco mais lenta, que obviamente também é utilizado o tabaco, podendo variar em alguns casos, mas aqui no Brasil normalmente utilizamos tabaco Virginia, um tabaco de origem clara, e o tabaco Burley, um tabaco com aspecto um pouco mais escuro depois do processo de maturação. E no caso do tabaco para arguile, trata-se de um tabaco úmido, que com o aquecimento dos carvões, ele sofre um processo de ressecamento. E ao final da sua utilização, você ainda consegue ter acesso a ele totalmente ressecado. Em alguns casos, um pouquinho queimado devido ao excesso de calor. Ao contrário do cigarro, que você tem uma combustão direta, ou seja, esse tabaco é aquecido, as folhas são queimadas e no final você tem um excesso de cinzas. E quando você faz o processo de utilização que você acaba inalando, você tem contato direto com todo esse excesso de calor. E já no arguile temos um processo de resfriamento. O tabaco é aquecido nessa peça que chamamos de roche, passa pelo corpo do arguile e aqui na água ele é totalmente resfriado e alguns resíduos são retidos. Mas vale ressaltar para vocês que a água do arguile ela não vai filtrar impurezas. Ela simplesmente tem o papel de resfriar essa fumaça e principalmente reter impurezas. Mas a conclusão que eu quero chegar para vocês: arguile é totalmente diferente de cigarro. Ambos os casos são tabagismo, porém cada nicho com as suas consequências em específico. E vale ressaltar que ambos os produtos são destinados a maiores de idade. E pessoal, agora sim vamos à questão do resultado dos meus exames. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, eu utilizo arguile há aproximadamente 15 anos. E aqui tenho o resultado da minha tomografia de pulmão. Obviamente nem todos vão ter uma compreensão efetiva do que é mostrado através dessas imagens, mas foi uma tomografia completa. Além do pulmão, a gente conseguiu ter acesso à questão cardíaca. E eu vou estar lendo com vocês aí na tela os reais resultados. Mas eu queria completar com uma informação. Para ter uma ideia mais ampla dos reais resultados desses exames, eu passei a consultar com 2 médicos. Primeiro, por um clínico geral, que me deu encaminhamento para esses exames e depois teve acesso aos resultados. E por não ser um profissional específico da área pulmonar, eu consultei com uma pneumologista que me explicou de forma mais clara tudo o que veio na parte de resultado desses exames. Porém, já deixo bem claro que não fui autorizado a deixar mencionado aqui no vídeo o nome ou algum registro médico desses profissionais. Mas pessoal, vamos aqui à primeira parte do resultado desse exame. Áreas de aprisionamento aéreo esparsas pelos pulmões observadas nos cortes obtidos na expiração. E o que eu já posso adiantar para vocês nessa primeira parte? A área de aprisionamento aéreo, segundo explicado pela minha pneumologista, é algo que pode ocasionar em qualquer pessoa, fazendo o uso do tabaco ou não. E também podendo estar relacionado, segundo ao clínico geral que eu consultei, porque um ano atrás eu fui internado com Covid e infelizmente chegou a gerar algumas sequelas. Porém, não temos como obter através desses exames uma certeza 100% de eficácia que é uma sequela do Covid, podendo estar relacionado muito mais a um fator genético, mas não sendo algo preocupante em relação à saúde do meu pulmão. Mas continuando, restante dos pulmões com aspecto normal, não se identificando sinais de nódulos sólidos ou áreas de consolidação do parênquima. Traqueia, brônquios principais e lobares com calibre normal permeáveis. Ausência de lesões ocupando espaço nas porções focalizadas no mediastino. Agora na parte cardíaca. Coração
aorta e vascularização pulmonar sem evidência de anormalidades. Não há evidência de lesões pleurais. Observação: esteose hepática. Pessoal, esteose hepática, falando para vocês de forma objetiva, é gordura no fígado, o que não tem relação nenhuma ao uso do arguile. Mas pessoal, o que eu queria concluir para vocês, principalmente com esses resultados de exame, não significa que no meu caso, eu utilizando arguile há aproximadamente 15 anos, você fazendo a utilização não vai ter nenhum tipo de problema pulmonar. Cada pessoa tem um organismo diferente, então pode ser que você nunca venha a ter nenhum problema pulmonar, como também você utilizando depois de um ano possa ter algum problema na questão pulmonar aí também. É o mesmo exemplo que podemos trazer em relação ao cigarro. Temos fumantes que às vezes ao decorrer da vida toda fez a utilização do cigarro e não teve problema nenhum na questão pulmonar. Como também fumantes de pouco tempo ali utilizando, vem a ter vários tipos de problemas pulmonar também. Então, eu tô apresentando para vocês esses exames em questão de pulmão, justamente para deixar claro como está a minha saúde em questão pulmonar. Mas não significa que, por exemplo, ano que vem eu não possa ter nenhum problema de pulmão. E como eu ressaltei no início do vídeo, a utilização do arguile é tabagismo, você querendo ou não. E pessoal, em conversa com essa pneumologista, me surgiu a seguinte dúvida: o que eu posso fazer para amenizar os efeitos colaterais do tabagismo? Por exemplo, eu pratico atividade física toda semana, em média 3 vezes. Em alguns casos acabo não indo, mas no geral é pelo menos 3 vezes por semana. Mas não existem realmente estudos eficientes relacionando o tabagismo à atividade física. Porém, você tendo uma vida ativa, não sendo sedentário, você, digamos, potencializa o teu organismo a trabalhar no máximo, podendo amenizar os efeitos colaterais a uma pessoa que tem uma vida sedentária. Querem fazer a utilização do arguile? Façam, tendo em vista que é tabagismo. Porém, não deixem de se cuidar. Pratiquem atividade física, tentem ter ao máximo hábitos de vida saudáveis para amenizar todos esses fatores. Mas o melhor remédio para toda essa informação que eu passei para vocês é não fazer o uso. E pessoal, segundo a conclusão desses médicos que eu conversei, meu pulmão tá limpo, não tem problema nenhum. E a nível pessoal falando para vocês, eu não tenho nenhum tipo de dificuldade respiratória. Mas então é isso, pessoal, espero que esse vídeo tenha esclarecido muita coisa do que vocês têm dúvida em relação ao arguile. Só deixo bem claro que não vou deixar de fazer a utilização, é um hobby que eu venho cultivando nos últimos 15 anos e para mim faz muito sentido a utilização. E para você que gostou desse vídeo, deixa aquele like, fortalece o nosso trabalho, você acaba incentivando a gente a continuar produzindo vídeo para vocês. E para você que ainda não é inscrito em nosso canal, clica na logo do Dicas que está aparecendo aqui, só clique e tem a opção de inscrever-se. E confiram aqui na lateral esses 2 vídeos que estamos sugerindo. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo, tamo junto e é nóis!